Eu sei que você pode pensar que eu estou falando isso porque é um depoimento, é uma homenagem para o Cláudio Viana. Mas... E que eu diria isso de outras pessoas, mas eu não diria isso de ninguém. Eu gostei, amo, amei muitas pessoas. Mas a importância que o Cláudio tem na minha vida, eu vou lhe dizer qual é. Eu não seria a Regina Casé, do jeito que eu me entendo e que você me entende, seja isso o que for, bom ou ruim, se não fosse o Cláudio. O Cláudio é absolutamente determinante, não só na minha formação. Se eu tivesse que escolher um professor, contando com a minha professora do primeiro ano primário até o meu último professor da faculdade, no meio disso tudo, entre todos os professores de tudo, ele foi o meu mestre. Ele foi o cara que olhou para mim e disse quem eu era e o que eu podia fazer com isso aqui que eu tinha. Eu penso no Cláudio, já me dá vontade de chorar na hora, não precisa nem depoimento, nem homenagem, de vontade de ver ele, as mãos, a boca do Cláudio, a maneira, aquele tamanhão, aquele cabelo assim, aquele jeito dele, o balanço do Cláudio. O Cláudio, a inteligência, a sensibilidade, a doçura. Olha, eu acho que eu podia não ter me entendido, me perdido pelo meio do caminho. Acho que ninguém ia me entender. Eu já estava fazendo já um monte de curso de teatro. Todo mundo me achava uma maluca, uma porra louca. Eu ouvi de muita gente dizendo, você nunca vai ser atriz. Isso aí você só está querendo encontrar um monte de gente, namorar. Eu fazia um exercício, quando eu acabava, o Cláudio falava, foi muito bom, você tem que fazer isso, vai por aqui, faz aquilo ali. E ele dizia para mim, você é a melhor atriz que eu conheço. Isso eu era uma garota de 17 anos. Completamente perdidinha, solta na rua. A minha mãe estava em Portugal, meu pai estava em São Paulo. E ele era o cara. Ele era diferente de todo mundo. Ele olhava para mim de um jeito. Ele me tratava desde o primeiro dia como se eu fosse assim, uma puta artista, alguém importante, interessante. Ele me perguntava coisas, ele me considerava... Você imagina uma garota da praia, do Rio de Janeiro, totalmente solta, com 17 anos, ele perguntar, e o que você acha disso? Como é que você vai fazer isso? Pensa agora e faz uma coisa aqui pra gente ver. Vou te dar um tema, nunca me esqueça um exercício que ele deu pra mim num curso que eu fazia com o Sérgio Brito, que era a minha vinda até ali de ônibus. Eu no ônibus. Quando eu terminei, ele me abraçou, me beijou, batia palma. Parecia assim que eu tinha estreado no Teatro Municipal. Cara, ele me deu uma confiança, uma força, uma segurança, que quando logo depois alguém escreveu uma crítica e dizia é impressionante a desenvoltura ou a segurança, a firmeza da Regina no palco. Eu pensava aqui comigo, eu falava, isso tudo foi o Cláudio que me deu. Se não fosse o Cláudio Viana, não ia existir nada disso. Eu não ia estar falando assim desse jeito que eu estou falando, achando que eu interesso a alguém, se não existisse o Cláudio Viana. Nossa, adoro ele, adoro. Eu nunca fui aluna da Angel, mas aprendi a amar a Angel também. Quer ver, eu ganhava um prêmiozinho assim, o primeiro, Michuruca. Quando eu saía do palco, quem estava lá? Cláudio e Angel, me abraçando, me beijando, dizendo eu sabia que ia dar certo, que você ia ganhar prêmio. Nossa, eles foram sensacionais comigo. E tem esse lado assim, macro, o lado artivo, vou dar o depoimento inteiro chorando, essa é uma loucura. Mas é que eu tenho muita saudade do Cláudio. Tem muitas horas que eu tenho vontade de ir lá. Lá no Leblon, naquele apartamentinho, lá em São Paulo, já no final, nossa, tantas lembranças. Pra você ter uma ideia, eu sou pisciana, piso errado, ele sempre falou meu pé e meu joelho, uma miséria. E uma vez eu quebrei o pé, faltavam uns 3 ou 4 dias para estrear uma das peças do Asdrubal. Aí ele falou, não engessa esse pé, não imobiliza, vem aqui. Eu fiquei com ele, acordamos até o prédio, que eu dava cada grito, e ele consertando meu pé, botando meu pé no lugar, quase uma bruxaria. Claro que ele era bruxo, quase uma mágica, claro que ele era um mago.
E ele consertou meu pé, eu estreiei sem gesso, sem atadura, sem nada. Me pediram para falar lembranças assim mais cotidianas. Quando ele já estava bem doente, já tinha sido operado, hospitalizado e tal, naquele restinho de vida que ele teve, a minha filha ainda era pequena, a Benedita, mas eu não queria que o Klaus morresse sem a Benedita conhecer ele direito, saber a importância dele, o tamanho dele, a grandeza dele. Aí levei a Benedita para conhecer o Klaus. E ela era bem pequenininha. Foi instantâneo. Em 5 minutos ela estava em cima das pernas dele, brincando. E aí na saída, ele deu para ela uma galinhazinha. Sabe aquela galinha que é toda feita de arame? Que tem uma alça com uns ovos falsos. Essa galinha ainda mora lá em casa, num lugar de destaque. E a Benedita sabe que quem deu foi o Klaus. Aquele cara que a mãe dela gosta muito. Deixa eu ver outra lembrança que eu tenho. Pediram para lembrar uma vaquinha, tipo um livro de ouro, que eu fiz uma vez para uma dessas cirurgias e coisas que o Klaus precisou. Mas mais legal do que ter feito isso e ter dado certo e ter conseguido uma grana, o mais bacana é o seguinte, para qualquer pessoa que eu pedisse, o Klaus era tão amado, tão respeitado e era uma coisa tão unânime. Eu não conheço ninguém que não goste dele, ou que não tenha gostado. Que era a coisa mais fácil do mundo fazer um livro de ouro ou qualquer coisa assim. Você dizia que era para o Klaus, imediatamente todo mundo queria fazer qualquer coisa e ajudar. Então eu não ajudei nada, foi molinho, porque só o nome dele, qualquer pessoa queria de alguma maneira ajudar e retribuir. Para terminar, vou contar mais uma história de chorar também. No dia que o Klaus morreu, eu fui para terapia, para análise, e falei, hoje eu não vou nem conseguir falar, estou muito triste, porque morreu uma pessoa que eu gosto muito. Aí daí ela perguntou assim, quem? Aí eu falei, o Klaus Viana. Aí ela começou, a minha analista, a chorar 2 vezes mais do que eu, chorando, eu tive que dar água com açúcar para ela, acalmar ela. Ela chorou muito mais do que eu. Enfim, eu não sabia, mas ela era analista dele também. Quer dizer, tinha sido. E aí inaugurou também uma nova fase entre a gente, porque a gente se abraçou e ficou chorando e lembrando e falando como o Klaus era maravilhoso. É difícil falar do Klaus sem a Angel. Apesar do Klaus para mim ser muito mais presente, porque eu fui aluna dele e depois recorri a ele desde o pé quebrado, a qualquer coisa, sempre. A Angel me deu um carinho, um amor, e mesmo isso, a generosidade dela emprestar o Klaus para todo mundo, dela dar o Klaus para todo mundo. Eu só tenho a agradecer, uma maravilha que eu tenha tido a sorte de ser formada, inventada. Quem me inventou, quem me descobriu foi esse cara, o Klaus Viana. Eu amo ele, adoro ele, morro de saudade. É isso.